Bom, pessoal, vamos resolver mais uma de gases. Essa é a questão 7 da UERJ, é uma questão aí da prova específica da UERJ, que envolve aí gases e química orgânica, tá? A parte aí de isomeria. Se você ainda não viu, fica tranquilo que você vai ver daqui a pouquinho esse conteúdo, e aí depois você pode até voltar para entender melhor. Eu vou explicar quando eu fizer, mas a parte aqui de gases, né, envolvendo aí química orgânica é interessante, tá? Então a questão fala o seguinte, ó: a análise elementar de 2,8 gramas de uma substância orgânica desconhecida no estado gasoso e com comportamento ideal produziu 8,8 gramas de dióxido de carbono e 3,6 gramas de água pela reação de combustão completa. Então ele está te falando aí que essa substância orgânica desconhecida, né, provavelmente aí de carbono e hidrogênio, está produzindo dióxido de carbono e água numa típica reação de combustão. A massa dessa substância orgânica, a 1 atm e 27 graus Celsius, ocupa o volume de 1,2 litros. Então, ele te deu aí o volume, te deu a pressão, te deu a temperatura. Beleza? A gente vai poder fazer um esqueminha aí com isso. Sabendo-se que essa substância apresenta isômeros espaciais, determine sua fórmula molecular e escreva as estruturas dos estereoisômeros correspondentes. Bom, e ali ele te dá o dado, né, que é o R, a constante aí, para você usar aí na sua equação de Clapeyron. Então, vamos entender aí como é que a gente vai resolver essa questão. Eu vou resolver essa questão com vocês no papel. Beleza? Vamos lá? Bom, vamos lá. Então, vamos entender aí os dados que essa questão dá pra gente. A questão diz pra gente que a análise elementar de 2,8 gramas de uma substância orgânica desconhecida, então ele tá dando pra gente a massa dessa substância desconhecida, ele fala assim, ó, no estado gasoso e com comportamento ideal produziu, então essa substância, ó, produziu 8,8 gramas de CO2, dióxido de carbono, e também produziu 3,6 gramas de água, H2O. Então, isso aqui, né, ele me deu a massa dessa amostra, dessa substância orgânica e desconhecida, diz que produziu CO2 e água. Beleza? Numa reação de combustão completa. Então, se é uma combustão completa, eu tenho X, que é a minha substância orgânica, que eu não sei, né? Mais O2, formando CO2 e água. Beleza? Que é exatamente o que ele te fala. Ele te dá as massas que foram produzidas por essa quantidade aqui de massa da substância orgânica. Beleza? Aí, ele te fala, ó, que a massa dessa substância orgânica, a 1 atm, 1 atm e 27 graus Celsius, né, tem um volume de 1,2 litros. Caramba! Então, ele já te deu dados aqui, ó, para você poder achar a massa molar dessa substância. Como? PV-NRT. Então, ó, PV-NRT. Vamos jogar aqui o que a gente tem, ó. Eu tenho 1 atm de pressão, o volume 1,2, o número de mol, que é massa sobre massa molar, eu tenho a massa, ó, ele me deu 2,8. O que eu quero descobrir é a massa molar. 2,8 sobre a massa molar, vezes o R, que ele colocou ali pra gente usar 0,08 no enunciado, e vezes a temperatura, que é 27 graus Celsius, né? Eu somo mais 273, então aqui eu somo mais 2... Ops, aqui não é vezes não, peraí, aqui é mais 273, para eu poder ter ali a temperatura certinha de 300 Kelvin. Beleza? Fazendo aqui essa conta, ó, essa multiplicação aqui, vai dar 24. Esse M eu passo para cá, então eu vou ter massa molar, vai ser igual a 2,8 vezes 24, sobre esse 1,2 eu passo para cá, tá aqui multiplicando, passo para cá, dividindo, 1,2. E aí eu vou chegar ao resultado de massa molar igual a 56 gramas. Beleza? Então, eu já sei que essa substância orgânica aí, ela tem massa molar igual a 56 gramas. Guarda esse resultado aí.
Aí ele quer a fórmula molecular. Como é que eu posso achar a fórmula molecular? Bom, ele tá me dando, ó, quanto que produziu de CO2 e quanto produziu de água. Tá? Repare que numa reação de combustão completa, né, essa minha substância orgânica, que é composta, né, aí de carbono e hidrogênio, todo o carbono vai se transformar, né, como é uma combustão completa, o carbono vai vir aqui para o CO2. Né? E o hidrogênio aqui da substância orgânica vem para a água. Então, eu posso montar uma relação, né? Porque eu vou ter carbono produzindo ali CO2, deixa eu focar aqui para ficar melhor. Produzindo ali CO2, então vamos fazer uma relação de massa, já que ele me dá um número de massa aqui. Então, eu posso colocar, ó, a massa do carbono, que é 12 gramas, está produzindo quanto? Qual que é a massa molar aqui do CO2? Então, eu tenho 12 do carbono mais 2 vezes 16 do oxigênio, isso me dá uma massa molar de 44. Então, 44 gramas são produzidos aí por esse carbono. Beleza? Então, se eu produzo 8,8 gramas de dióxido de carbono, quanto que eu vou precisar aí de carbono, somente de carbono? Então, a gente está fazendo essa continha aqui para poder chegar à fórmula mínima e assim achar a fórmula molecular. Então, fazendo aqui essa continha, eu chego, né, multiplicando aqui cruzado, eu chego no valor de 2,4 gramas de carbono. Vou fazer a mesma coisa para o hidrogênio, ó. Eu tenho que a água, eu tenho 2 hidrogênios, né, então 2 hidrogênios estão indo lá, formando aí a água H2O, certo? Então, eu vou ter que 2 gramas, a massa aqui desses 2 hidrogênios, está formando aí 18 gramas, que é a massa molar da água. Beleza, mas o problema me disse que ele está produzindo aí 3,6 gramas de H2O. Então, X. Multiplicando aí cruzado, eu vou chegar a 0,4 gramas de hidrogênio. Beleza? Então, ó, eu achei aí a quantidade de carbono e achei a quantidade de hidrogênio. Beleza, para eu conseguir achar, então, uma relação entre esses dois, eu vou pegar essa massa aqui e dividir pela massa molar e essa massa aqui dividir pela massa molar. A massa molar deles, né? Suas respectivas massas molares. Então, para o carbono, ó, vou pegar 2,4 e dividir por 12. Vou achar aqui 0,2. E para o hidrogênio, vou fazer a mesma coisa. Vou pegar aqui 0,4 dividido aí por 0,1. Que 0,1? Louca. Dividido por 1, né? Que é a massa do hidrogênio. 1 vai ser igual a 0,4. Beleza? Feito isso, ó, eu achei esses dois valores aqui, ó, 0,2 e 0,4. Agora, eu vou pegar e dividir os dois pelo menor dentre eles. Entre 0,2 e 0,4, 0,2 é menor, né? Então, vou pegar esse cara aqui e vou dividir por 0,2. Que vai dar 1. Então, eu já sei que o carbono nessa fórmula mínima, ele é 1. Ou seja, ele tem 1 carbono. Beleza? E o hidrogênio eu vou fazer a mesma coisa. Pegar o 0,4 aqui, ó, e dividir por 0,2. Beleza? Ó, dividi os dois, peguei 0,2 vamos de novo. Entre 0,2 e 0,4, eu peguei o menor dentre eles e dividi os dois pelo menor. Então, 0,2 por 0,2, 1. E 0,4 por 0,2 vai me dar o valor de 2. Beleza? Então, já sei que a minha fórmula mínima aqui é C1H2 ou CH2, tá? Depois eu vou colocar para vocês direitinho a resolução para vocês tirarem print e copiarem, beleza? Então, tá. Vamos continuar. Então, agora eu já sei que esse cara tem uma fórmula mínima CH2, beleza? E a fórmula molecular que ele está querendo no problema tem uma massa molar de 56 gramas. Então, a fórmula mínima, se eu multiplicar por um número N, né, eu posso achar, então, a fórmula molecular desse cara, que tem 56 gramas. Beleza? Por quê? Porque a fórmula mínima,
A fórmula molecular é a fórmula mínima multiplicada, né, por algum número. Então, aqui, ó, o que eu posso fazer para conseguir resolver essa equaçãozinha aqui, ó? Eu sei que o carbono vale 12, vou trocar ali pelas massas molares. E eu sei que o hidrogênio vale 2, então eu tenho 12 mais 2, né? Cada hidrogênio vale 1, como eu tenho 2, eu tenho isso daqui dentro do parêntese, né? Multiplicando o N, que dá 56 gramas. Beleza? Aqui, ó, eu tenho 14. Como esse N aqui tá multiplicando, eu tenho 14N. 56 gramas, né? Eu faço aqui a distributiva, vou ter 12N mais 2N, vou ter 14N. Então, 14N, 56 gramas. Passo esse 14 para baixo aí do 56. E, ops, que 16, menina? 14. E aí, eu vou achar o valor de 4, né? 56 dividido por 14, 4. Então, se N vale 4, eu agora já posso botar o 4 aqui e descobrir a fórmula molecular desse cara, né? Porque o 4 vai multiplicar essa galera que tá aqui dentro. Então, C4H8. Essa daqui é a fórmula molecular. E para você poder conferir, você pode olhar para ver se a massa molar dá realmente 56. E dá. Ó, 4 vezes 12, né, mais 8 vezes 1, né, 8, 4 vezes 12 dá 48, mais 8, 56. Então, esse cara aqui realmente tem 56 gramas de massa molar. Então, achamos aí a fórmula molecular desse composto. Beleza? E ele pede também os isômeros. Ele pede... sabendo-se que essa substância apresenta isômeros espaciais, determine sua fórmula molecular e escreva as estruturas dos estereoisômeros correspondentes. Beleza? Eu vou fazer aqui, mas se você ainda não viu isomeria, fica calmo que você vai chegar lá. Tá bom? É que normalmente as questões de orgânica, elas abordam mais de um conteúdo, né? Então, ó, aqui, C4H8, se você for desenhar, vou desenhar aqui, ó. Desenhar aqui. Eu posso desenhar assim, ó. Ó, contem comigo. 1, 2, 3, 4 carbonos, beleza? E esse daqui seria o isômero cis. Por que cis? Porque os dois, ó, grupamentos iguais aqui estão para o mesmo lado, beleza? Então, esse aqui seria o isômero cis, but 2-eno, tá? E aqui eu teria o trans, ó, quando eu coloco, é como se eu pudesse traçar uma linha aqui, tá vendo? Traçando uma linha aqui, ó, se os grupamentos estão, né, para lados opostos, né, o hidrogênio aqui também, aqui para cá eu tenho hidrogênio, aqui eu tenho hidrogênio, né, estão para lados opostos, e aqui, ó, eu tenho para cá metila, e para cá eu tenho hidrogênio, hidrogênio. Então, eles estão do mesmo lado. Se eu traçar um plano aqui onde tem a ligação dupla, eles estão do mesmo lado, para cima, né? Então, aí eu tenho cis. Eu chamo esse isômero de cis. E se eu traçar um plano e ele tiver um para um lado e outro para o outro, né? Aqui um hidrogênio para o lado e o outro para baixo, então aqui eu tenho o isômero trans. Beleza? Trans, but 2-eno. Por que but 2-eno? Porque aqui eu tenho carbono 1, 2, aí eu tenho uma insaturação, tá vendo? Então, eu boto 2 antes do en, que indica a minha insaturação, tá bom? Mas se você ainda não viu isso tudo, não se preocupa, você vai entender isso melhor mais pra frente, tá? Uma questãozinha aí que envolvia PVNRT, envolvia gases e também envolvia química orgânica, beleza?